Ari, sabe uma coisa que as mães estão me trazendo muito, falando? É lidar com a crítica. Sabe aquela coisa que às vezes as pessoas olham e falam alguma coisa que a gente está fazendo como mãe e falam, ai, eu fazia de outro jeito, não é assim, né? Até uma coisa básica de cuidar do bebê quando ele nasce. As pessoas que elas têm uma experiência, geralmente elas querem mostrar para as outras, né? Ensinar e mostrar como é feito. Só que como que a gente se sente, né, nesse lugar? Se a gente vai começar lá na maternidade, a gente fala da rede de apoio, eu sempre falo, cuidado para você não ser uma rede de desapoio. Porque às vezes você vai se inserir na casa da sua filha, da sua nora, e no intuito de ajudar, mas a hora que entra nessa parte de dar a sua informação, a sua ideia, aí vai ter um conflito, porque ali já tem duas pessoas, criada por duas pessoas diferentes, tentando descobrir como que vai ser essa vida com um terceiro, e aí vem alguém, ou mãe ou sogra, normalmente são essas duas figuras que fazem esse suporte inicial, e aí vem a barreira do você, na sua época isso não tinha, agora isso é moderno, regra básica, ficava a avó falando da aguinha, da chazinho, pelo amor de Deus, hoje em dia não tem isso, as vós não entendem, então fica esse conflito de gerações e de informações, né? E isso vai para a maternidade para todo sempre, não para na parte que o bebê nasceu, na infância a gente recebe muita, né? Comparação também. Ah, o seu já está andando, o meu está falando, o seu já come, o meu ainda está assim. As pessoas não respeitam que tem ali indivíduos diferentes, formações diferentes. Com você foi parecido? Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Eu passei por um dilema básico, né? Eu escolhi o meu filho não chupar chupeta. Olá. E aí acho que é o dilema de muitas mães, né? Meu filho vai chupar chupeta ou não vai chupar chupeta? E na minha casa eu escolhi que meu filho não ia chupar, eu não queria, por razão alguma. E a minha mãe falava, mas como ele não vai chupar chupeta? Toda criança chupa chupeta. E eu falei, não, mas eu não quero que ele chupe chupeta, né? Então então faz sentido para mim, quando a gente ainda tá num momento vulnerável, né? Porque é aquele momento que o bebê chega na nossa vida e muitas escolhas, muitos dilemas. Não é só porque você é mãe de primeira viagem. Isso vai acontecer também nas próximas gestações. Porque cada bebê vai responder de um jeito, como cada criança lá na frente vai responder de um jeito. 2 filhos não são criados da mesma forma. Você tem que entender a demanda de cada um. O que você tem que falar de uma forma para aquilo fazer sentido. No outro, talvez você tenha que ter um caminho totalmente contrário para que ele entenda o mesmo assunto, só que de uma forma que seja mais compreensível para ele. Então, assim, nunca nós vamos ter uma matemática perfeita, 2 e 2 são 4. Nas relações de pessoas, nas relações com os nossos filhos e nessa construção da maternidade, né? E pensar, assim, no caso de as pessoas estão sempre querendo nos auxiliar, mas às vezes a gente recebe críticas mesmo. Quando você vai num lugar e o seu filho faz alguma coisa que as pessoas ao redor estão presenciando, como elas olham pra gente, às vezes nem falou nada, mas o olhar já é uma crítica, né? Então, como que a gente se sente como mãe recebendo essas críticas, né? Dos outros ao redor, que às vezes as pessoas nem nos conhecem. E eu sempre falo para as mães, tenha a sua autoconfiança e acredite no seu maternar. Porque senão você se contamina com essas informações que vêm, às vezes não condiz nada com o que você quer, com o que você escolheu, com o que você vai entregar para o seu filho, para o seu bebê. Ali às vezes tem uma combinação do casal, de como que eles vão seguir, mas a sociedade te julga. E aí às vezes a mãe fica, nossa, mas por que eu fiz? Será que eu devia ter feito? Então eu falo assim, siga a sua intuição e seja confiante naquilo que você propôs para ser a sua linha ali com o seu filho e com a sua gestação. E eu sempre costumo dizer para as mães que nós somos imperfeitas, porque nós somos seres humanos, né? Então, antes de ser mãe, nós somos pessoas e somos imperfeitas e nós vamos errar. Né, com os nossos filhos. Todas as mães, não existe mãe perfeita. Então, quando a gente tem essa ideia, né? Poxa vida, eu errei, é lógico que a gente não vai... Estamos falando de coisas básicas, comuns a todas, não umas coisas tão, assim, chocantes, mas é comum a todas. Nós vamos cometer esses erros. Porque nós estamos aprendendo a ser mães
com os nossos filhos, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, eu falo pro meu filho, filho, me desculpa, eu tô aprendendo a ser mãe com você, porque eu não sabia como era ser mãe antes, né? Eu falo para minha filha assim, a mais velha tem 16 anos, eu falo, desculpa, eu só sou mãe há 16 anos. Quando você fizer 18, você mãe de 18, quando você fizer 20... E eu vou estar um pouquinho melhor. Eu só sou mãe há 16 anos. E aí a que vem na sequência, já pego uma mãe com um pouquinho mais de jogo de cintura, mas isso não quer dizer que vai ser igual. Talvez você só consegue ter um pouco mais de jogo de cintura para sair de uma situação, para entender que tudo passa, porque no primeiro filho a gente acha que é tudo o fim do mundo, que eu que não estou dando ponta, eu não estou entregando, a culpa vem, sobrecarrega a mãe. Então, assim, calma, leveza, vai dar tudo certo. E às vezes até lá na frente você vai ver que o conselho da amiga, da avó, da mãe tinha fundamento. E aí, se for bom para você, usa, não tem problema nenhum. Agora, se não for, segue na sua linha de educação que tá tudo certo. E a gente não se culpar tanto, né? Não se cobrar e não se culpar tanto. Olhar pra gente com mais compaixão e generosidade também, como mãe. Se acolha, né? Eu acredito nisso. Se acolha que você tá aí começando, às vezes, no início de uma maternidade, cheia de dúvida, cheia de medo, de insegurança. Ninguém chega lá e fala, nossa, vou dar conta de tudo. Na hora que aquele bebezinho começa a chorar, demandar amamentação, a gente que já passou sabe o quanto isso é complexo. Então, assim, tenham calma, tenham um olhar carinhoso com vocês e paciência que vai dar tudo certo. E olhar a crítica de uma forma diferente também, né? Não se afetar tanto. Aprender a usar aquilo como recurso para avaliar, né? Às vezes aquilo lá pode te ajudar, pode te servir, só que às vezes também tem uma revolta tão grande de vir como uma crítica que você não ouve. Mas às vezes tem um fundinho ali que pode te ajudar de alguma forma. Vale a pena, às vezes, prestar atenção. Então a gente vai aprendendo a ser mãe todo dia, né? Todo dia. Não acaba. A maternidade, como eu falo, é para todo sempre.